mais uma dica de uso da função indireto. Então nós vimos nos vídeos anteriores que a função indireto nos permite trabalhar com textos para criar uma referência, chegar em um determinado endereço. Chegando nesse endereço, eu posso simplesmente retornar o valor, ou seja, fazer uma procura simples, ou eu posso até mesmo fazer um cálculo. Bom, vamos lá, vamos só relembrar o que fizemos nos vídeos anteriores. Nos vídeos anteriores, a gente aprendeu a utilizar a função indireto para retornar valores que constam em diferentes guias. Exemplo, eu tenho aqui a guia janeiro, fevereiro, março, abril e maio, e eu quero retornar o valor que consta, por exemplo, em abril. Então tá aqui, ó, o indireto ele faz a busca, ele retorna os valores que constam na guia abril, beleza? No segundo momento, no segundo vídeo, nós aprendemos a nomear os intervalos, ou seja, demos nome para os intervalos das despesas e seus respectivos valores, demos nomes para os intervalos dos meses e seus respectivos valores. Qual que foi a vantagem? A vantagem é que cruzamos mês com a conta e chegamos no valor, certo? Utilizando a função indireto, olha que simples, indireto e indireto, cruzou o primeiro texto com o segundo texto e chegou no valor de 188, certo? Existem outras alternativas? Existem. Exemplo, função índice com corresp e corresp. Mas olha o tamanho dessa função, bem mais extensa, bem mais complexa. A função indireto é mais simples, ok? Tá, e nesse vídeo, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender a utilizar a função indireto para somar um intervalo de planilhas. Podemos fazer isso com intervalo de nomes também, renomear intervalos, definir nomes para intervalos e fazer a soma. Funciona da mesma forma, mas eu prefiro exemplificar com planilhas, porque com planilhas eu acho que o entendimento ele acaba sendo mais simples, mais prático. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui a despesa condomínio, certo? Tá aqui, ó, condomínio, e cada mês ela tem um valor diferente. Eu vou fazer a seguinte pergunta: de janeiro a maio, quanto que foi gasto de condomínio? O que eu posso fazer? Eu posso utilizar a função indireto. Mas antes de digitar a função indireto, o que a maioria das pessoas iriam fazer? Elas iriam fazer isso aqui. Então, primeiro, olha o trabalho que tivemos para fazer essa soma. Segundo, olha o tamanho dessa soma aqui, dessa fórmula, muito grande. Olha o desperdício de tempo que nós tivemos, certo? O que nós podemos fazer então para ganhar tempo? Utilizar a função indireto. De que forma? Assim, ó, igual soma indireto, ok? Texto referenciado. O texto referenciado é o intervalo que constam todos os meses. Por quê? Porque ele vai ler janeiro, fevereiro, março, abril e maio, né, de textos, e vai ler as guias, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, e vai somar cada uma delas, beleza? Por isso que todos os textos devem estar conforme todas as guias que você tem. Não pode estar faltando nenhum, ou o texto, o nome aqui digitado, não pode estar diferente, senão vai dar erro. Isso também foi explicado nos vídeos anteriores, ok? Então eu vou fazer a concatenação, que nós já aprendemos nos vídeos anteriores, com exclamação. O que exclamação faz mesmo? Indica que é endereço de planilha, ok? B16, porque é a célula, a posição que consta o valor da minha despesa condomínio, fecho aspas, fecho parênteses, outro parênteses e dou um enter. Ok? Os mesmos 945. Então eu consegui fazer a soma de janeiro a maio sem precisar ficar selecionando nenhuma dessas planilhas, nenhuma dessas guias. Então foi muito mais rápido, foi muito mais prático, ok? Tem uma terceira alternativa. Eu vou exemplificar essa terceira alternativa e aí você vai decidir qual é a melhor para você. Mas eu ainda vou insistir no indireto por conta de um detalhe e vocês vão perceber. Olha só, igual soma, vou lá na guia janeiro, vou selecionar a conta condomínio, vou apertar Shift e vou selecionar a minha última planilha. Vou dar um Enter. Ele fez a mesma coisa, ele somou de janeiro a maio, beleza? Então, essa alternativa aqui ela é muito mais rápida, só que tem um porém. Na função indireto, eu consigo manipular o intervalo que eu quero que seja somado. Exemplo, de janeiro a março. De janeiro a março, a despesa de condomínio gerou R$ 542. Aqui
Imagine o trabalho que eu vou ter para fazer esse ajuste. E aqui, eu poderia simplesmente entrar na fórmula e digitar março, para ele fazer o mesmo cálculo, só que eu teria que entrar na fórmula para fazer isso. Então, temos essa diferença entre o indireto e a função soma, ok? E qual a outra grande vantagem da função indireto? A outra grande vantagem seria esta daqui, ó. Eu vou selecionar apenas o intervalo de janeiro a fevereiro, ok? Vou dar um enter. Só que agora eu não vou colocar de janeiro a fevereiro, eu vou colocar de janeiro a maio. Por que que está dando 216? Ele não está somando de janeiro a maio, ele está somando janeiro e maio. Então, essa é a diferença. Eu conseguiria somar de janeiro e maio aqui? Não, por quê? Porque aqui é de janeiro a março. Por mais que eu escreva aqui o endereço maio, ele está somando de janeiro a maio e não janeiro e maio. Eu conseguiria somar uma ou outra, né? Uma e outra, enquanto essas outras alternativas aqui não atenderiam essa minha necessidade, ok? Então fica aí esses exemplos e você pode escolher a que melhor te atende. Eu só exemplifiquei com a função indireta porque eu acho que ela consegue atender mais necessidades do que as outras alternativas de baixo, ok? Então fica aí essa dica.